Bom, gente, doutor Fábio, está me escutando? Então, vamos dar início à segunda palestra da noite. Hoje, às 7h45, a palestra é ministrada pelo doutor Fábio Custódio, com o tema Sexagem Fetal em Bovinos. Agradeço a presença de todos, primeiramente, e fazer uma breve apresentação do doutor Fábio, antes de iniciar. Ele possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Paulista, no ano de 2001. É pós-graduado lato sensu em reprodução de bovinos pela UNOeste, em 2004. Pós-graduado lato sensu em sanidade de animais de produção pela Unesp Botucatu, em 2010. Docente na Unisco, em produção de ruminantes, semiologia e clínica médica de ruminantes, biotecnologias da reprodução e fundamentos da reprodução equina, mestrando no programa de pós-graduação em processos tecnológicos e ambientais do NISO, diretor técnico do CTA Bravo. Agradecemos muito que você aceite o nosso convite, e eu espero que você tenha uma ótima palestra e que os participantes também aproveitem. Então é isso, eu passo a palavra para você, pode começar. Boa noite, eu que agradeço a honra de poder participar de mais uma palestra para a gente falar um pouquinho de assuntos que a gente gosta, né? Sempre muito bom. Agradecer ao grupo de estudos, o GENEL, do Maranhão, estamos falando para maranhenses, agradecer os outros grupos de estudo também, né? Grupos de estudo, já eu lembro o nome de todos, mas o GREP, né, da Universidade de Anhembi, Morumbi, nossa parceira do CTA Bravo, inclusive, nós somos patrocinadores do GREP, né, o GEMP, já falo o nome de todos aí que eu coloquei na minha apresentação, do pessoal de BH, Mineiras, do pessoal de Goiás também, todo mundo, né, e a gente vai falar um pouquinho sobre ultrassonografia e sexagem fetal, direcionado para o diagnóstico de gestação, obviamente, né, ultrassonografia, e com a cereja do bolo, a gente coloca a sexagem fetal ali, tá? Então, eu vou tentar compartilhar a minha tela aqui, espero que dê tudo certo. Vocês me posicionam se está tudo ok. Está tudo ok? Alguém me dá uma luz? Que agora estou eu sozinho aqui, de frente para o mundo. Beleza, muito obrigado. Então, mais uma vez, agradecer. Estou muito contente de fazer esse simpósio de pediatria, né? Agradecer ao já nosso conhecido parceiro GREP, né? Ao GTEP, ao GEMP e ao GENEL, os grupos de estudos envolvidos aí. Acho muito legal isso, acho uma iniciativa muito interessante, o que esse distanciamento, se algo de bom a gente teve aí, né, está por conta dessa união em que a gente está conseguindo fazer entre, né, estudantes aí, profissionais, é uma coisa muito legal, tá? Então, nós vamos falar não somente sobre a sexagem fetal, tá? Eu tenho uma preocupação em passar para o público que está, né, assistindo alguma coisa que seja que tenha mais um começo, meio e fim aí, e para que consiga agregar, atrair a atenção de pessoas que ainda não tiveram reprodução, que ainda estão caminhando nisso, ou seja, que não sabem o que é ultrassonografia, então dá uma posicionada primeiro para a gente falar, para a gente terminar a palestra nossa falando de sexagem fetal, tá bom? Que é a cereja do bolo, como eu digo aí, tá? Agradecer também nossos parceiros, tá? Então, a gente tem nossos parceiros Domed, pertencente à Formedical, né? Uma empresa de, né, ultrassons, né, nosso parceiro também, e MV Technologies e a CRV Lagoa, em que todos os cursos atualmente da CRV Lagoa são cursos lá
lá não, aqui, na cidade de Salto de Pirapora, perto de Sorocaba, né, para quem não conhece, que é perto de São Paulo também, dá uns 100 quilômetros de São Paulo. Todos os cursos que vocês forem procurar na CRV Lagoa, dentre eles inseminação artificial, andrologia, ultrassonografia, cursos de manejos, transferência de embriões, aspiração folicular, né, muitos desses cursos, todos os que a CRV oferece, a gente que faz aqui na nossa estrutura, tá? Vou fazer um jabazinho aqui, vocês me permitam, tá, de só mostrar para vocês um pouquinho da nossa estrutura lá, tá, que a gente tem estrutura para a gente fazer bastante coisa interessante de reprodução, de produção, tá? Em que a gente consegue oferecer uma capacitação técnica muito interessante para estudantes e para médicos veterinários atuantes já, tá bom? Então, quem quiser conhecer, depois eu deixo os contatos com vocês, tá? No final da minha apresentação, tem os contatos lá, vocês entrem em contato, sigam a gente, por favor, no nosso Instagram, @ctabravo, tá? E para que vocês conheçam um pouquinho mais do que a gente faz lá. Belezinha? Então, vamos lá. A gente veio aqui para falar um pouco de ultrassonografia reprodutiva, né? Culminando com a sexagem fetal. Então, eu gosto de antes dar uma posicionada, uma pontuada, né? Para a gente entender e para a gente... Deixa eu só ver se eu consigo afastar isso aqui, que está bem em cima de mim. Para a gente entender a ultrassonografia, para a gente entender imagens, e a partir das imagens a gente conseguir caminhar em relação a como que a gente faz essa sexagem fetal, tá? Então, a gente está falando de um método de imagem, né, diagnóstico de imagem, em que a gente consegue avaliar, através da conformação das características dos órgãos avaliados, condições tanto fisiológicas quanto patológicas, né, que a gente previamente conhecendo, previamente tendo informações e o domínio de informações muito importantes para que a gente consiga entender o que está se passando na telinha ali, né, a gente consiga diferenciar questões fisiológicas e questões patológicas. Quando a gente fala de reprodução, né, quando a gente fala de ultrassonografia reprodutiva, a gente, dentro de condições tanto fisiológicas quanto de condições patológicas, a gente tem órgãos, a gente tem estruturas que sofrem mudanças ao longo do tempo, ao longo das próprias avaliações, né, próprias do ciclo estral, próprias de questões hormonais, de questões de gestação, né, e de questões patológicas também. Então, não é um órgão que vai ter que ele fisiologicamente, ele tem uma apresentação só. A gente precisa entender que a fisiologia, que a endocrinologia, ela é muito importante, e só o entendimento dela é que ele faz com que a gente consiga entender o que está se passando na telinha, ou seja, transmitir essa informação para a gente, tá? É uma técnica que ela é muito precisa, né, ou seja, a gente tem uma precisão muito grande, obviamente, quando a gente está usando um bom equipamento, né, e está bem treinado, e quase sem invasividade nenhuma, ou seja, quando a gente está capacitado, quando a gente está treinado, é uma técnica que não é invasiva, e uma técnica que pode ser feita muito rapidamente, tá? Que a gente consiga aplicar a campo para lotes muito grandes, ou seja, a gente consegue fazer para 20, para 50, para 100, para 600, para 800 animais, 800 vacas, de repente 1000 vacas em um dia. Então, a gente tem que ter essa capacidade da gente, a partir deste treinamento, dessas condições, a gente ter essa rapidez na nossa avaliação, tá? Importantíssimo o conhecimento prévio, o conhecimento de particularidades desses órgãos que a gente está, né, examinando, justamente porque eu disse que essas características, tanto anatômicas quanto
funcionais aí, elas vão ter alterações, elas vão ter variações dentro de um quadro fisiológico. Então, dentro de um quadro fisiológico, a gente não pode esperar, por exemplo, uma mesma imagem, como se a gente fosse esperar uma imagem de fígado, como se a gente fosse esperar uma imagem de baço, né, como se a gente fosse fazer imagem de intestino, em que a gente tem fisiologicamente condições permanentes, né? Quando a gente está falando de ultrassonografia reprodutiva, a gente tem que ter na cabeça que essa variação anatômica e funcional, e o que a gente vai visualizar ali, tem que estar dentro da gente essa característica de entender que o comportamento fisiológico vai fazer essa variação. Por exemplo, dentro de um próprio ciclo estral. Fêmeas que, né, estão em fases diferentes, e aí, obviamente, a gente sabe que dentro de, né, um ciclo estral a gente tem proestro, estro, metaestro e diestro, mas se, né, a gente conseguir dividir essas 4 fases em 2 grandes fases, como uma fase sob influência mais estrogênica e uma fase sob influência mais da progesterona, ou seja, uma fase mais estrogênica e outra mais progesterônica, a gente consegue muitas vezes definir ou perceber muitas coisas de fases diferentes, de características uterinas, de características ovarianas relacionadas a diferentes fases do ciclo estral. Né? Para a gestação, a mesma coisa, nós vamos falar um pouco mais disso hoje, né? Mas para a gestação, a mesma coisa, se a gente pensar que uma vaca, ela fica em gestação em torno de 280, entre 275 a 290 dias aí, né, em que as fases diferentes da gestação vão mostrar para a gente características distintas, características em que a gente vai começar a falar desse diagnóstico precoce e depois da sexagem fetal, tá? E a influência de protocolos hormonais também, em que a gente está manipulando o ciclo estral, ou seja, de repente é uma forma que pode ser interessante e é inteligente da gente, através da, né, ultrassonografia, a gente ter a possibilidade de avaliar características de protocolos hormonais, por exemplo, né, se eles estão correspondendo ao que está sendo desejado, né? Se né, a gente pensar em que a gente faz os protocolos hormonais, né, as sincronizações de cio aí, né, os implantes, né, os estrógenos, tudo isso, para a gente colocar todos os animais que estão participando de um mesmo protocolo, que estão em fases diferentes do ciclo estral, para que todos eles comecem um ciclo juntos e que esse ciclo termine em uma onda ovulatória, em um folículo ovulatório, então a gente consegue, através da imagem, a gente consegue avaliar isso daí também, tá bom? Pode ser uma ferramenta interessante para a gente avaliar isso, tá? Vou falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre a parte anatômica, só para que todo mundo que esteja participando consiga entender, tá? Não vou demorar muito com isso daí, tá? Então, a gente tem, num corte aqui longitudinal, que a gente tem essa visão sagital aqui, né, de um sistema reprodutivo, que a gente tem vagina, né, cervix, que seria o colo do útero, né, o corpo do útero e os cornos uterinos, acho que eu tenho uma imagem melhor, que eu gosto mais aqui, né, em que a gente vai fazer, para a gente fazer diagnóstico precoce de gestação e sexagem fetal, a gente está mirando esta região uterina, né? Então a gente está mirando a região de corpo e cornos uterinos, né? Mas para que vocês consigam visualizar né, um aparelho reprodutivo, os componentes do aparelho reprodutivo ali, né? Então, vulva, o clitóris, né? A vagina, a cervix, né? O corpo do útero, os cornos uterinos, os ovidutos, né? A gente não chama mais de trompa, né? A gente chama de ovidutos, né? E os ovários, ovário direito e ovário esquerdo,
tá? Sempre que a gente estiver falando de ultrassonografia reprodutiva, a gente faz isso sempre via palpação transretal, tá? Então, a gente está sempre fazendo a palpação transretal, que é a que a gente mais usa sempre, né? Então, a gente tem sempre com um transdutor, né, que a gente tem um transdutor aqui, ligado no fio, né, ligado no fio, em que esse transdutor ele está junto com a nossa mão, né, ou seja, eles têm que estar posicionado na nossa mão e tem que estar em contato com as estruturas que vão, em que a gente está pretendendo fazer as imagens. Então, veja, percebam que para que a gente consiga fazer a imagem, a gente tem que ter o contato com essa estrutura, a palpação transretal, ou seja, o domínio da palpação, o domínio de anatomia e fisiologia relacionado a esse componente, a esse aspecto reprodutivo, é fundamental, a gente não pode pensar de outro jeito. Eu costumo dizer que o ultrassom, hoje ele é um companheiro do veterinário de reprodução. Entre 10 veterinários que mexem com reprodução, tem um ultrassom ao lado. É um grande amigo do profissional de campo, mas ele pode se tornar o pior inimigo dele. E ele pode se tornar o pior inimigo à medida em que a gente se torna dependente dele. Então, obviamente que existem algumas coisas que a gente não pode fazer sem o ultrassom, né, as imagens, obviamente, mas não quer dizer que tendo este equipamento, a gente está pronto para fazer estas imagens. Então, passo número 1, etapa 1, para que você pense em comprar ultrassom, é pensar, estou pronto para isso? Sei palpar, né? Como é que está a minha palpação? Sei fisiologia? Sei anatomia reprodutiva? Ou seja, eu cumpro todas as etapas, os critérios, para que eu possa colocar um transdutor na minha mão e que esse transdutor ele não me atrapalhe, porque quem já palpou sabe que fazer palpação transretal, para a gente fazer palpação de útero, né, cérvix e todos, né, os componentes, não é uma coisa fácil, né, pode parecer fácil assim, mas a foto não está mexendo, a foto não está te apertando, não tá quente, não tem fezes no meio, e a gente tem que colocar num cenário em que o animal vai estar contribuindo, né, para que essa dificuldade aumente aí, tá? Então a gente vai falar mais para frente um pouquinho disso, mas já, né, saibam que ele é o nosso melhor amigo quando a gente cumpre todas as etapas para que ele ajude, para que ele seja utilizado como uma ferramenta. A ferramenta a gente não pode se tornar dependente dela, tá? Ela tem que ser auxiliar, tá bom? Né? Então, aí, os ovários, aqui eu coloquei uma foto, né, de um ovário do lado esquerdo, aí, para que vocês vejam que aqui a gente tem um folículo maior aqui, né, ou seja, a gente tem uma área de folículo maior, outros folículos menores aqui, vários folículos menorzinho aqui, vários, né, folículos menores aqui, em que a gente tem no ovário direito um grande folículo aqui, tá vendo? Um grande folículo aqui, né, e que a gente tem do outro lado aqui do mesmo ovário um corpo lúteo, né? Ou seja, que é o resultado de uma ovulação, ou seja, um folículo que ovulou, por exemplo, né? Ele liberou o ócito, foi luteinizado e se transformou num corpo lúteo. A gente tem, neste caso, no mesmo ovário aí, um folículo que deve ser um folículo dominante, né? Não falo que é, mas deve ser um folículo dominante, um folículo que está mais próximo de ovular, e provavelmente um corpo lúteo que deve estar regredindo, que deve estar, né, em regressão, para que seja possível essa, né, ovulação, tá bom? Né, um ovário seccionado aí, para que a gente entenda, aqui talvez não fique tão evidente, mas isso aqui
Isso aqui é um buraco, tá? Isso aqui tá oco, né? Ou seja, quando esse folículo foi cortado, por exemplo, e aqui um folículo grande, um folículo dominante, né? E aqui outros folículos menores, tá? Então, outros folículos menores aqui, pequenos aqui, né? Folículos menores, e aqui um corpo lúteo, né? E aqui, então, percebam que é a característica importante, e por isso que eu quero dar, né, ênfase aqui, essa característica. Vejam essa secção, esse corte, em que a gente tem este folículo dominante, que ele está seccionado, por exemplo, o líquido que tinha ali, ele é preenchido de líquido folicular, o líquido que tinha aí, a secção, ele saiu, obviamente, né, e ele tem um corpo lúteo embaixo ali à esquerda, em que este corpo lúteo é preenchido por tecido, né? Ou seja, eles têm características diferentes. Vou voltar, né, o slide aqui. Quando a gente palpa este folículo aqui, né, quando a gente está fazendo uma palpação neste folículo aqui, ele é flutuante, é como se fosse uma bexiguinha com água, como se fosse uma bolha, quando a gente faz uma bolhona grande assim, que a gente aperta a bolha, né, e ela fica flutuando. Enquanto que um corpo lúteo, um CL, que a gente chama, ele é consistente, ele é firme, né, ele tem uma consistência firme. Por quê? Porque dentro aqui a gente tem líquido folicular e aqui a gente tem um tecido lúteo, um tecido luteinizado. Tá ok? Isso, quando a gente vai fazer imagem ultrassonográfica, a gente consegue distinguir, né? Então, a gente consegue distinguir uma estrutura, né? Ou seja, estruturas dentro de um órgão desse ovário, por exemplo, estruturas que tenham dentro dela, que estejam encapsulando ali um líquido, que estejam encapsulando alguma coisa pastosa, alguma coisa mais sólida, isso vai trazer imagens diferentes para a gente, vai trazer características diferentes para a gente de imagens, de avaliação visual, tá? Os órgãos tubulares aí, né, então a gente tem né, os, né, ovidutos, que a gente não tem muita imagem, a gente não consegue fazer imagem propriamente dita clara dessa, né, estrutura desses ovidutos, né, que são divididos em 3 porções aí, né, istmo, ampola e oviduto, né, e as fímbrias ali que ficam em contato com o, né, ovário para receber o ócito, mas a gente consegue fazer imagens muito mais quando a gente tem alguma alteração, quando a gente tem alguma alteração tubular aí, normalmente a gente não tem muita informação, tá? O útero, né, o útero em que a gente divide o útero aí em 3 partes, né, então o útero ele é dividido em cérvix, corpo e cornos uterinos, né, então a cérvix faz parte do útero, ela não é um extra, a cérvix ela é o começo do útero, então depois da vagina a gente tem a cérvix, tá? Eu não falei, ó, assim, obviamente que a vagina faz parte do genital feminino também, mas eu estou dando preferência, até pelo tempo, a gente falar de estruturas que a gente consiga visualizar ultrassonograficamente, tá? Quando a gente não consegue fazer imagem clara de vagina, a não ser de alterações de vagina, né, estruturas, úlceras, tumores, alguma coisa assim, porque a textura, a densidade da vagina é muito parecida com a própria densidade do reto. Então a gente até né, a palpação a gente não tem grande diferenciação fisiologicamente, só quando tem alguma alteração, obstrução ou alguma dessas outras coisas que eu falei para vocês. Tá? Mas o útero, né, ele tem essas estruturas, cérvix, corpo e cornos uterinos, tá? E que vocês estão vendo aí 2 úteros diferentes, esse útero de baixo aí mais simétrico, né? Ou seja, tem uma simetria dos cornos uterinos, e a gente está vendo no útero acima aí uma assimetria. Percebam que o corno direito, a região direita, ela está aumentada, tá? E o corno esquerdo ali, lá em cima, né, menorzinho aqui, né?
e o corno direito, toda a região de corno direito, tá? Que isso aí era de uma gestação, isso aí é uma peça que a gente abriu lá na faculdade, eu acho que depois, inclusive, tem as estruturas embrionárias aí. Tá? E aí já uma peça aberta, né, em que a peça anatômica aí no formol, tudo que já perde características de coloração, de consistência, tudo, mas que está muito didática para que vocês consigam avaliar. Então, a cervix aí, né, percebam que ela é uma estrutura de proteção mecânica, de barreira física, né, em que ela na fase progesterônica, ou seja, na fase em que a progesterona ela tá predominando, essa cervix fica bem fechada, né, e na fase estrogênica, né, no estro, então, proestro, ela começa a relaxar, começa a produzir aquele muco cervical cristalino, né, e que no estro essa cervix abre, e aí a gente tem essas pregas cervicais, né, que formam anéis cervicais, e que elas vão, e que o final delas é o corpo do útero. Percebam uma coisa importante, o corpo do útero é muito pequeno, tá vendo? O corpo do útero é pequenininho, né? Isso é muito, muito importante quando a gente fala de inseminação artificial, em que o corpo do útero é o alvo da inseminação artificial, e que os cornos uterinos, eles não começam realmente quando tem a divisão física deles, né? Ou seja, já tem toda uma estrutura aqui, ó, a gente percebe que desde aqui, né, a gente já tem a divisão dos cornos uterinos. Então, o corpo uterino, ele é realmente pequeno. A gestação, ela começa, né, essa implantação embrionária acontece em um dos cornos uterinos, e aí, à medida em que a gente tem o desenvolvimento embrionário e fetal, aí ela vai ganhando as outras áreas, tá? Então, aí a gente tem os dois ovários ali, e aqui a gente consegue ver alguma coisa de ovidutos, tá? Então, anatomia, na verdade, muito mais para posicionar vocês, tá? Para que a gente parta de uma mesma característica, tá? Então, ultrassonografia na reprodução. Como eu disse no começo, essas são as duas nossas veterinárias lá, tá? Eu faço questão de, sempre que eu dou essa palestra, sempre mostrar, tá? Essas são as duas meninas que trabalham conosco lá, né? Então, nós somos em 4 veterinários lá, né? Então, eu, o Igor, a Jéssica, que está mais ali no fundo, e a Fernanda, que está fazendo o ultrassom agora. Que é para desmistificar, que é para a gente colocar uma pedra bem grande, bem pesada, nessa questão que, infelizmente, ainda pode fazer parte da vida de vocês aí, que é a dificuldade, o preconceito, né, em relação às mulheres, né, as meninas no campo aí, tá? Então, para colocar uma pedra, nem vou falar muito nisso, tá? Mas é para colocar um ponto final nessa questão, que hoje, vou ser bem sincero para vocês, grande parte das pessoas que trabalham ao meu redor aí são mulheres e são as melhores no que fazem, né? Então, eu acho que, para desmistificar essa questão, né, mulher no campo, mulher em fazenda, para não ter mais conversa com isso. Então, eu faço questão de colocar as meninas aí, muitas vezes, mostrar a cara delas aí, que elas trabalham muito bem, tá? A Jéssica recém-formada, e a Fernanda, na verdade, ainda nem formada está, né? Mas ela está lá fazendo estágio com a gente, e se Deus quiser, terminando o estágio, ela já fica com a gente lá, tá? Como eu estava dizendo para vocês, isso aqui, ó, ultrassom é ferramenta, né? O ultrassom te ajuda, né? O ultrassom não resolve nada, tá? Depois que você já não tem mais problemas de palpação e nada disso, aí ele é um amigão,
tá? Então, ele vai ajudar muito no controle de manejo reprodutivo, tá? E várias aplicações deles, eu coloquei algumas aí, né, até porque nós vamos falar delas, né? Diagnóstico precoce de gestação e acompanhamento dela, desenvolvimento folicular, desenvolvimento de corpo lúteo, ou seja, desenvolvimento do ciclo estral, né? Ou seja, a gente consegue fazer a avaliação de comportamento folicular e ovulação, e formação de corpo lúteo durante o ciclo estral para fertilização, a sexagem fetal, que é o nosso ponto principal hoje, além de diagnóstico de patologias reprodutivas. Mas, obviamente, tem mais coisa. Serve como guia de punção folicular, né? A gente pode fazer avaliações de superovulação, ou seja, acompanhar a superovulação, acompanhar o folículo em superovulação, tem várias outras funções. Beleza? Então tá, como é que essas benditas imagens são formadas, né? Ou seja, o que a gente vê, né? O ultrassom, ela é aquela coisa, quando você não conhece, você vê o cara que está fazendo ali, a pessoa que está fazendo, e as pessoas que estão olhando e que entendem, e olhando e discutindo, e você fala assim, que porra é essa? O que esses caras, do que eles estão falando? O que essa turma está falando? Um monte de coisa preta, branca, cinza, mexendo, tudo cortado, tudo esquisito. Como é que consegue fazer imagem disso? Vamos tentar entender um pouquinho num tempo recorde aí, né? Vamos ver se a gente consegue falar isso em tempo recorde aí, mas para que de uma forma que vocês consigam entender. Tá bom? Quando a gente fala de ultrassom, nada mais é do que ultrassom, né? Então, ultra é muito alto, né? Então, ondas sonoras, e som de ondas sonoras. Então, são ondas sonoras com uma frequência muito alta, ultra rápidas, ultrassom. Então, essas ondas sonoras que são propagadas, essas imagens, elas são obviamente, elas são captadas, elas são convertidas por um software, por um equipamento, mas que essas ondas sonoras que são emitidas numa frequência muito maior do que o nosso ouvido consegue captar, ondas que se propagam pelos tecidos, ou seja, ondas que vão atingindo os tecidos, à medida em que a gente faz o contato, que elas vão atingir um tecido, né, um órgão, aonde for, e que essas ondas, quando elas são conectadas, quando elas entram em contato ali, elas começam a se propagar por tecidos, né, pelos órgãos em que elas estão sendo submetidas ali, numa frequência muito maior do que a do ouvido humano, ou seja, acima de 20 kHz, ou seja, 20 mil Hz, né? A gente ouve ali, ó, entre 20 Hz, né, a 20 mil Hz, e acima de 20 mil Hz a gente tem essas frequências muito altas. Na verdade, elas são bem acima de 20 mil Hz. A gente fala em megahertz, tá? Né? E quem que faz transmitir essas ondas? Esse cara aí, ó, esse cara que é o transdutor ou a probe, né, em que dentro desta probe a gente tem a área de contato com o tecido. Estou dando um exemplo de um transdutor, ou probe, ou sonda, não sei como é que vocês, nos diferentes locais que vocês estão aí, conhecem isso, mas transdutor, ou sonda, ou probe, tá? São termos que a gente pode encontrar aí para falar do responsável, do emissor dessas ondas sonoras, que dentro, ou seja, neste local em que eu pintei aqui, né, ou seja, toda essa parte de dentro aqui, a gente tem cristais, né, normalmente cristais aí de quartzo, cristais em que eles são distribuídos ao longo de toda a área de contato do transdutor, né, e que esses cristais, quando eles são excitados pela energia elétrica, eles começam a vibrar,
eles começam a vibrar por uma propriedade que eles têm, a propriedade que se chama propriedade piezoelétrica, essa propriedade de serem estimulados, entrar em vibrar, né, em que essa vibração desses cristais piezoelétricos aí faz com que haja essa produção dessas ondas sonoras. Então, conforme for a disposição desses cristais neste transdutor, a gente vai ter a emissão de ondas. Então, se eu tenho esse transdutor, ele vai emitir ondas, né, eles estão dispostos de forma linear, ele vai emitir ondas de forma linear. Se eu tenho, por exemplo, esses cristais sendo emitidos de forma convexa, como é que eles vão fazer isso? Eles vão emitir essas ondas e eles vão abrir a imagem no formato de pizza aí. Então, qual que é a diferença desses tradutores? É a disposição desses cristais que vão vibrar e que vão emitir os feixes de ondas sonoras de acordo com a disposição em que eles são colocados aí, né? Essas ondas, elas vão atingindo os tecidos, né, e vão produzindo respostas, né, que são, basicamente, né, existem várias outras, né, artefatos, mas que são absorção, refração e reflexão, são as três principais, né? Então, conforme essas ondas elas vão penetrando e vão sendo absorvidas, essas que vão sendo absorvidas, elas continuam penetrando nos tecidos mais profundos. Conforme essas ondas, elas vão penetrando e elas não são absorvidas, e elas são refletidas, esta reflexão faz com que essas ondas retornem ao transdutor, e esse retorno ao transdutor faz com que essa onda volte por todo o fio e vai levar essas informações para o equipamento ali, para a máquina. Então, é um mix, né? É um combo aí de reflexão, de refração, de absorção, em que essa questão de reflexão, absorção, o que reflete, o que absorve, existe alguma coisa, né, alguma característica nos tecidos que estão sendo abordados ali, que vão fazer com que essa característica que vai fazer com que tenha mais reflexão, mais absorção, menos absorção, né? Então, a gente já sabe que essas ondas, elas são emitidas, né, por estes cristais que vão vibrar em contato com os tecidos, vão propagar essas ondas sonoras, tá? E dependendo da frequência, né, ou seja, em altas frequências, né, essa onda ela vai atingir um objeto, ou atingir um tecido, atingir uma estrutura, ela vai refletir e ela vai retornar ao transdutor, como eu falei. Então, tudo que a gente vê no ultrassom, todas as imagens que são formadas no ultrassom, elas estão sendo formadas com base nas ondas que estão refletindo e estão retornando ao transdutor. Então, quer dizer, que se ela reflete, ela vai refletir e trazer um tipo de imagem para a gente, né, de uma tonalidade de imagem para a gente. Se ela não reflete, ou seja, se ela é absorvida, ela vai trazer um outro tipo de imagem de uma estrutura, de um local que absorveu aquelas ondas. Então, isso vai sendo feito online, isso vai sendo feito em tempo real, né? Então, as informações que têm como base a reflexão, mas não só as que refletem, ou seja, que tem a reflexão como característica, presença, ausência, e dentro dessa aí, mais ou menos reflexão, vai trazendo informações para a gente que vão sendo retornadas pro, né, equipamento. Eu não tenho a intenção
de ensinar para vocês isso. Eu só quero dar uma posicionada, tá, gente? Ou seja, tem muito mais coisa aí, tem outros tipos de artefatos, tem outros tipos de coisas que, né, acontecem, mas eu quero dar uma posicionada só para que vocês entendam de uma forma que seja possível para que vocês consigam entender o que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Então, quanto mais tempo demora para retornar ao transdutor, é porque essas ondas atingiram objetos mais longe e demoraram mais para subir. Então, tudo que está mais perto fica mais em cima na imagem. E conforme vai descendo, essas ondas vão retornando e vai formando uma imagem completa de uma estrutura, no nosso caso, bidimensional aí, tá? E eles retornam como? Retornam em forma de ecos, né? Então, quando bate, localiza uma estrutura e volta, eles vão retornar, esta reflexão, ela vai retornar na forma de ecos, né? Então, a gente pode falar que o ultrassom, ele é um ecógrafo, né? Ou seja, ele vai registrar ecos, vai registrar a resposta que essas ondas sonoras tiveram quando foram emitidas. Então, ele é um registrador de respostas com base nessas ondas sonoras, tá? E essas respostas, em forma de eco, né, vão fazer com que a gente consiga visualizar. Quando a gente fala de ecocardiografia, né, quando nosso cachorro vai fazer um eco, ele vai fazer um ultrassom do coração, né, ele vai fazer um ecocardiograma, né, é um ultrassom do coração, mas, né, ou seja, porque a base é um eco. A gente faz um eco, um ecouterograma, né, a gente faz, ou seja, só para brincar, mas a gente é a mesma base, o princípio ele é exatamente o mesmo, tá? O modo que a gente usa, que a gente mais usa para fazer reprodução é o modo B, que é o modo B de brilho, tá? Ele é bidimensional, mas esse B é de brilho, ou seja, que vai mostrar para a gente imagens, né? E aqui a gente tem, acredita em mim, aqui a gente tem a imagem de um fetinho aqui, né? Uma imagem de um fetinho que nós vamos depois fazer a sexagem dele, para vocês entenderem, né, em que é a forma que, né, que a gente mais utiliza, tá? Então, essas ondas vão atingindo os locais. Então, aqui ele está atingindo uma região do útero, parede do útero, né, endométrio, né, aqui a gente tem todo o útero, a luz do útero com os líquidos placentários, com o feto aqui dentro, né, isso vai de acordo com características diferentes dos órgãos. E qual que é essa característica principal? A densidade deles. Então, a densidade das estruturas que vão sendo, em que essas ondas vão penetrando, de acordo com a densidade dessas estruturas, a gente vai tendo respostas diferentes, né? A gente não pode pensar que a gente tem um braço, por exemplo, que a gente tem pele, né? Então, epiderme, derme, né? Hipoderme, bonitinho, a gente tem musculatura, gordura, a gente tem musculatura, aí a gente tem osso, e aí depois ou seja, a gente tem camadas, a gente tem estruturas com densidades diferentes, e essas diferentes densidades vão trazer respostas de reflexão diferentes também. Então, absorvendo ou refletindo, né, ou seja, o que vai refletir na forma de eco e vai gerar essa imagem bidimensional. Se absorveu, obviamente é porque não refletiu. Então, o que reflete vem mais claro. O que não reflete fica escuro, né? O que não reflete é preto. O que é totalmente absorvido é preto. E o que reflete um pouco? O que reflete um pouco está entre o preto e o que reflete tudo. O que reflete tudo é aquele que é o mais denso possível, o osso, por exemplo. Então, o osso ela é a estrutura mais densa que tem. Então, ele, a hora que bate, ele volta, né? Mas tudo que está ao redor ou antes ali vai refletindo um pouco e vai absorvendo um pouco, que dá para a gente uma escala entre o preto e o branco aí, que a gente chama em escala
em escala de cinza. E com isso, a gente vai tendo imagens em tempo real e reconstituindo essa anatomia e a morfologia, não do órgão somente, mas de toda a estrutura que está em contato ali. Então, aqui a gente tem um útero, né? A gente tem um embrião aqui, que a gente tem cabeça, a gente tem os membros, a gente tem abdômen, a gente tem, né, todas essas estruturas, e aqui, mais para baixo, a gente tem a região de alça intestinal, ou seja, aonde ele tiver alcance dessas frequências, ele vai conseguindo fazer isso, tá? Como que ele representa essa característica de densidade e reflexão? Em escala de cinza. Os ecos que retornam de forma mais forte, né, os mais intensos, os ecos que retornam mais fracos, porque teve alguma absorção, porque a densidade é intermediária, musculatura, alguns órgãos parenquimatosos mesmo, né, estruturas que não retornam, ou seja, que são absorvidas, que a gente avalia, que a gente visualiza preto, né, enegrecido. Então, aqui, se vocês acreditarem em mim, a gente tem a silhueta de um fetinho. Então, a gente tem a cabecinha dele aqui, né, ó, aqui a órbita, aqui o focinho, aqui a ganacha, tá vendo? Ó? Percebam que a gente tem a região de crânio aqui, ó, a região que já é uma região, e todas essas partes mais branquinhas aqui são regiões ósseas, ou que está em formação óssea, né? Que vai aumentando essa intensidade de ecos ao longo da gestação, né? E áreas menos intensas. A gente tem, por exemplo, toda essa área externa aqui, por exemplo, uma área dos líquidos placentários ali, aí, né, no caso o amnion, né, que é um líquido e que não reflete nada, ele vai aqui absorver tudo. Então vem aqui, ó, absorver um pouco na região endometrial, então não absorveu, quando chega na parede embaixo aqui, reflete um pouco também, até que essas ondas elas vão se dispersando, elas vão diminuindo, tá? Esse nome dessa escala de cinza, intenso, ou seja, forte, fraco e sem retorno, ou seja, dentro dessa escala de cinza, isso tem um nome, isso tem uma terminologia que é chamada de ecogenicidade, né? Então, e que essa ecogenicidade, ela é essa ecogenicidade relacionada à densidade tecidual, tá? Ou seja, de acordo com a capacidade de absorção ou reflexão a esses feixes de altas frequências que são emitidas aí, e que vão trazer como consequência diferentes tons ou diferentes intensidades de cinza, que a gente divide, né, que essa terminologia a gente fala da seguinte forma. Então, a gente pode usar ecogênico, então o termo ecogenicidade, ou ecóico, né? Então, quando ele não tem ecogenicidade, ou quando ele não é ecóico, né, que os termos, qualquer um dos dois a gente pode usar, né, significa que não teve reflexão de onda, absorveu. Então, ele é não, né, não ecogênico, anecogênico ou anecóico, não reflete a luz. Se ele reflete, se ele tem capacidade refletora, ele tem ecogenicidade, ele é ecogênico ou ele é ecóico. E aí ele pode ser pouco ecogênico ou pouco ecóico, né? Ele pode ser muito ecogênico, ele pode refletir muito, ou tecidos que podem ter reflexões iguais, por terem consistências iguais. A gente não consegue visualizar, muitas vezes, claramente um músculo de outro, ou tecidos parecidos, né? Por exemplo, o intestino, quando a gente tem as dobras, quando a gente tem os segmentos, eles têm a mesma ecogenicidade, muitas vezes, né? Então, eles são ISO igual, ISO mesmo, tá? Mas eles têm isso partindo do que eles têm ecogenicidade. Então, a gente fala ecogenicidade, se ele não tem ecogenicidade, ele é um anecóico ou um anecogênico.
Se ele tem ecogenicidade, ele pode ter pouca, ou seja, pouca capacidade refletora, hipoecogênico ou hipoecóico, muita capacidade refletora, hiperecogênico ou hiperecóico, ou tecidos e estruturas com ecogenicidades semelhantes, que são isoecogênicos ou isoecóicos, que dificultam a diferenciação deles entre si na nossa imagem. Tá? Então, aqui nós estamos falando de estruturas, e vamos para a reprodução, né? Obviamente, de uma área anecoica ou anecogênica, região aí de líquidos placentários, de uma área que tem menor ecogenicidade, um cinza mais escuro, tá? E de áreas que são mais hiperecóicas, né? Dentre elas, uma área aí que chama bastante atenção para a gente, uma estrutura que chama bastante atenção para a gente aí, que é o nosso foco da nossa sexagem fetal, que eu vou dar só esse spoilerzinho para vocês aí, mas que tem uma ecogenicidade muito grande. Então, o que nós vamos avaliar para fazer a sexagem fetal é uma estrutura que tem uma hiperecogenicidade, ele é uma estrutura hiperecóica ou hiperecogênica. Ok? Né? Então, ó, áreas aqui, a gente está vendo aqui, ó, áreas de costelas, tá vendo? Então, a gente tem ó, o gradil costal aqui, tá, o gradil costal aqui, né? Ou seja, estamos em formação óssea, então tem uma ecogenicidade maior. Beleza? Né? E o nosso transdutor aí, que eu já falei um pouquinho, olha como ele é bem cuidado, olha, ele tem uma caminha só para ele, ó. Ele tem uma caminha para ele, para que esses cristais, quando não estão em uso, não fiquem em contato com nada, não bata, né? É uma parte muito delicada, é a parte mais cara também, né? Ou seja, a gente pode colocar aqui pelo menos 65% a 70% do preço do ultrassom, ele é equivalente ao preço do transdutor. Tá? Então, é a partir dele, né, que tem essa vibração dos cristais ali, a partir dessa excitação dos cristais. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com ele. Ó. Olha lá, ele tem que vir num case, ou se né, não vem, a gente tem que mandar fazer, ou comprar, né, o transporte. Ele é parceiro nosso, ele é nosso amigo, ele anda com a gente no nosso carro, com passado cinto de segurança nele, tá? Com todo amor e carinho. A gente tem que amar esse cara. Né? E que essas imagens, de acordo com, olha aqui, ó, um transdutor que a gente chama de um transdutor linear, né, em que de acordo com a emissão desses feixes de luz, ou seja, os cristais estão arranjados em fila e vão emitir as ondas de uma forma linear. Por isso que a gente chama esse transdutor de transdutor linear, como está no esqueminha ali. Esses cristais eles vão vibrar e vão emitir esse feixe de ondas sonoras em linhas paralelas. Tá vendo? Em que, dependendo da capacidade dele dessa frequência, né, dependendo maior ou menor frequência, a gente vai ter uma capacidade maior ou menor de chegar a a estruturas mais profundas. Tá? Por exemplo, só para que vocês tenham ideia, então a gente está colocando ali em cima ó, uma diferença entre um transdutor linear, que não é um transdutor linear, ou seja, esse daqui é um transdutor linear, ele é um transdutor linear, você está vendo que o feixe está em linha, ele está em fila. E aqui a gente tem um transdutor convexo, né? Que esse transdutor convexo, ele faz o quê? Ele abre o campo, né? Ele abre o campo. Então, a gente usa o transdutor convexo muito mais quando, por exemplo, a gente quer fazer uma avaliação abdominal ou uma avaliação torácica, que a gente tem que passar um intercostal. Imaginem só, se eu só tivesse a mesma imagem, olha só, vocês estão vendo essa partinha aqui, tá vendo? Daqui, ó, é isso aqui, ó, tá? É a mesma coisa, em que um transdutor linear tem muito menos capacidade de abrir o campo. Por quê? Porque os cristais convexos estão dispostos dessa forma em que, a partir do contato, ele consegue abrir o campo. Então, no nosso caso aqui, uma avaliação abdominal, que a gente usa muito para carneiro, por exemplo, né, dependendo da fase, né,
da gestação, aí a gente pode usar um convexo ou até um setorial, nesse caso aí dessa, né, imagem parece até mais um setorial, em que ele é maior ainda, né, ele abre ainda mais o espaço aí. E que esse primeiro aqui não deixa de ser um transdutor linear. Qual que é a dificuldade? A gente não usa esse para reprodução, porque a dificuldade dele é que ele é assim, ó, né? Ele é como se fossem os feixes dele aqui. A gente não consegue fazer assim na vaca. Então, a gente tem que ter uma, né, estrutura em que ele seja fino, ele seja menor, em que a gente consiga colocar nas vacas. E este daí a gente teria que fazer assim na vaca. E aí a gente não tem esse espaço para fazer isso. Tá bom? Frequência, né? O que é a frequência, então? Em megahertz, né? Então, ó, a gente estava falando de a frequência audível aí até 20 mil hertz, acima disso a gente não vê, a gente não escuta, mas nós não estamos falando nem de 1000 hertz, né? Não é de kilohertz, a gente está falando de 1000 vezes mais do que o kilohertz, a gente está falando em megahertz, tá? Então é muito maior, tá? Essa frequência ela é o número de ciclos, né, por segundo. Então, 1 Hz é um ciclo por segundo. 3,5 MHz são 3 milhões e meio de ciclos por segundo. Tá? Hoje, a gente utiliza mais entre 3,5, 7,5 até 10 aí. Né? Hoje, os nossos equipamentos, hoje, normalmente eles já são multifrequenciais. Tá? Então, o nosso, que é esse que eu estou colocando na palestra aí, ele é um ultrassom que ele vai de 5,3 a 10, por exemplo. A gente vai mexendo na frequência dele ali, tá? Por quê? O que vai depender? Vai depender da frequência em relação à penetração, ou seja, em relação à profundidade e à resolução. Então, quanto mais a gente aumenta a frequência, a gente consegue avaliar estruturas menores, ou seja, tem mais resolução. É isso que está querendo dizer para a gente isso aqui, ó, frequência mais alta, a resolução, mas 1,5, 1 é menor que 5, sim, 1 milímetro. 1 milímetro precisa-se de uma melhor resolução, por isso uma frequência mais alta. Só que, quando ele tem uma frequência mais alta, ele não tem uma penetração tão grande. Frequências mais baixas, apesar de terem resoluções menores, têm uma maior penetração. Você vai ver o que a gente costuma usar, na média, aí, entre 5 a 7,5, tá? Para bovinos, aí, entre 5 a 7,5, é o mais comum da gente utilizar, tá bom? Alguns cuidados que né, a gente tem que ter previamente. Aparelho bivolt, né, se for um aparelho mais, né, antigo, verificar a voltagem, as propriedades, as fazendas, aí, grande parte delas são 220, né, mas nem todas, então a gente pode usar um, né, estabilizador. Tem os aparelhos que já tem filtro de linha, tudo isso, mas todo cuidado é pouco sempre, né? Os aparelhos mais novos hoje não tem tanto este problema de precisar verificar a voltagem, mas às vezes numa subida de energia aí, né? Um estabilizador, ou pelo menos vai queimar primeiro o estabilizador, ou um no break aí, alguma coisa assim. Né? O animal tem que estar bem contínuo, então, por exemplo, quando a gente está falando de gado de corte, por exemplo, a gente tem que falar de tronco de contenção. Aqui em São Paulo, a gente chama esta estrutura de tronco de contenção. Não sei de vocês distribuídos aí pelo país, como é que chamam isso. Tem muita gente que chama de brete, aí né, o brete, mas que seja um ou outro, ele tem que estar muito bem contido, para a segurança dele, para conforto do próprio animal e para nossa segurança e para o nosso conforto também, tá? Para que a gente consiga posicionar o equipamento, né, e fazer o contato adequado. A gente tem que remover fezes, tem que remover ar. Por quê? Porque o ar tem uma densidade, as fezes tem tudo que atrapalhar o contato com a mucosa ali, vai atrapalhar a gente, tá? Então, por exemplo, troncos de contenção, esse é o tronco de contenção da fazenda que a gente usa, por exemplo, ali. Tá bom? E lembrar sempre que
Obviamente, ao longo do tempo, a gente vai pegando a manha, a gente vai pegando o jeito, né? A gente vai se acostumando, se capacitando, né? Mas tem que ser feito de uma forma breve. A gente tem que fazer avaliações rápidas para evitar o desconforto, para evitar nosso braço doer, a nossa mão doer, para ser o desconforto mínimo para o animal, né, manipulando o transdutor com o máximo de cuidado e juntar todas essas informações com o domínio completo, total e restrito, 100%, não tem outro jeito, das técnicas de palpação transretal, anatomia e fisiologia da reprodução. Isto não pode ser um problema. Se isso está ok, ultrassom é igual a amigo. Se isso não está ok, ultrassom é igual a inimigo. Tá? Então, tenham isso na cabeça de vocês. Tá? Então, isso tem que estar checado. Tá? E a gente tem que fazer exame rápido, né? Existe a gente não vai ser chamado, vocês não vão ser chamados para fazer avaliação de diagnóstico precoce ou de ginecológico ou de sexagem fetal de 2, 3 vacas. Acontece, óbvio, mas a gente está falando disso aqui, né? A gente está falando disso aqui. Tá, nós temos que fazer isso no dia, né? Nós temos que fazer isso no dia, por exemplo, né? Então, a gente tem que estar capacitado para isso, né? E essas vacas estão esperando por nós ali, nós vamos ter que enfiar a mão em uma por uma ali e fazer um diagnóstico. Tem que ter uma equipe muito boa para ficar colocando vaca em tronco, empurrando vaca, fazendo isso direitinho, mas a gente vai ter que enfiar a mão uma por uma. Vamos contar? Não vamos contar, né? Tem um monte, né? Então, tem que ter uma destreza, tem que ter uma capacitação muito boa para isso, tá? Então, isso a gente precisa fazer, isso é treinamento, isso é puro treinamento, estágio, curso, treinamento, e se até vocês irem atingindo segurança para vocês oferecerem o serviço, tá? Um serviço exclusivo de médicos veterinários, tá? Exclusivo da nossa profissão. Tá bom? Como eu disse para vocês, a disposição anatômica do útero ela vai ser variável durante o ano, durante o período de avaliação, por conta não só da gestação, mas também como de diferentes fases da gestação. Tá? Então, essa prática de palpação e reconhecimento dessas fases, ela é muito importante, né? Então, aí um quadrinho aí só mostrando mais ou menos de diferentes, né, em diferentes fases aí, diferentes posições. Na verdade, esse não é o tema exatamente aí, mas o que eu quero que vocês comecem a entender é assim, como é que a gente consegue ver um bendito ovário que é redondinho na tela aí, como é que a gente consegue ver este ovário no ultrassom? Essas duas fotos são mais ou menos isso, ou seja, o que a gente está vendo e palpando este, né, ovário desse jeito, imagine que vocês estão passando o transdutor aqui, ó. Imagine que vocês estão passando o transdutor aqui, e que esse transdutor ele vai emitir ondas, vai emitir um feixe linear aqui. O que esse feixe linear vai fazer? Mais ou menos o que eu vou fazer com o meu celular aqui. Ele vai fazer assim, ó. Ele vai pegar, né, vou tirar a capinha dele, ele vai fazer assim, ó. Se eu estou colocando essas ondas aqui, ele vai fazer um corte, é como se ele estivesse serrando, e quando ele serra, ele te mostra o que ele serrou. Entenderam? Então, eu estou fazendo, né? Se eu fizer assim, ele vai fazer um corte, aonde ele está cortando, aonde ele está serrando, ele está fazendo isso aqui, ó. Está fazendo isso aqui, e mostrando para vocês. É exatamente o que está acontecendo nessa secção de ovário aqui, tá? Então, vocês vejam que esse corpo lúteo, isso é um corpo lúteo, né? Que esse corpo lúteo, ó, ele está lá dentro. Então, ele está fazendo um corte numa região média de corpo lúteo aqui, então ele está cortando e mostrando para vocês. Ele está fazendo o corte e mostrando. É isso que a gente vai ver. É esta imagem que a gente vai ver. A gente está palpando isso e a gente está vendo isso. A gente está vendo o corte, a gente está vendo a secção
né, como que ele se apresenta no monitor. Então, vocês vão ver que quando vocês estiverem fazendo ultrassom, para quem faz ultrassom, é muito mais fácil entender do que para quem está olhando. À medida que você vai pegando o jeito, a gente já conhece a cara de todas essas estruturas, fica fácil. Mas é muito mais fácil, porque além de você estar você tá fazendo, mas você está palpando também, né? Você está palpando e você liga tudo isso na cabeça, né? Ai, que besteira que eu fiz. Desculpem, agora vai ficar todo um em cima do outro aí. Mas é como se eu fizesse, por exemplo, aqui, um corte aqui, tá vendo? Aí seria um corte aqui, assim, ó. Ele vai serrar este ovário e vai mostrar que seria a parte de cima para a gente ali. Ele vai serrar e mostrar. É sempre isso, tá? Então, não importa o jeito que é. Se eu faço aqui, se eu estou serrando, como se eu tirasse minha mão e mostrasse o pulso. Se eu estou serrando aqui, como se eu cortasse metade da minha mão e mostrasse o resto para vocês, tá bom? Assim que essa imagem ela vai aparecer, tá? Então vou mostrar para vocês o que acontece, tá vendo? Um transdutor linear que está emitindo feixes de ondas sonoras de cristais distribuídos em fila. Então aqui está mostrando o feixe, tá? E aqui um fetinho, um bezerrinho, tá? Um fetinho em que ele vai ser avaliado. À medida em que ele começar a chegar aqui, vão aparecer essas imagens ultrassonográficas. Eu vou deixar rolar até o final. E me perdoe, deixa eu tirar o som. Tá? Então, ó, à medida em que ele está entrando, tá? Ele está fazendo um corte transversal, tá? E aí ele vai fazendo a varredura. Conforme ele vai fazendo a varredura, vão fazendo cortes. É como se estivesse cortando e mostrando o tempo inteiro para vocês. Olha lá, os membros, né? Óbvio que isso é uma imagem, ou seja, isso é uma sobreposição, né? É um esquema mais esquemático, mas o da esquerda é um ultrassom mesmo. Você vê que essa parte de cima aqui é o cordão umbilical dele. Tá? Ele está um pouquinho mais para frente na outra, né, nesse esquema, mas é mais para vocês terem uma ideia disso, tá? Esse é um site bem interessante, bcftechnology.com, tem bastante coisa de, né, ultrassonografia. Bom, é muito bom para a gente estudar, para a gente entender. Então, ele está fazendo um corte, a gente chama esse corte de corte transversal, tá? Existem vários tipos de corte, transversal, longitudinal, sagital, e aí ele vai fazer agora um corte longitudinal, ó, em que ele vai fazer, que é um corte, que é a melhor forma, não é a única, mas é a melhor posição para a gente fazer a sexagem fetal, é nesse tipo de corte, é que dá para ver melhor. Não é a única, mas é a que dá para ver melhor, tá? Olha lá, vendo, ó? Focinho, ó, membro anterior aqui, membros posteriores, né? O que eu fiz aqui? Ele vai continuando ali, ó. Conforme ele vai fazendo a varredura, a gente tem essa informação. Então, aí eu separei umas fotos para vocês conseguirem ver melhor, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, um corte longitudinal, olha aqui, ó, a cabecinha, tá vendo? A cabecinha, né? Aqui a gente está vendo os membros anteriores, aqui toda a parte de abdômen, e aqui os posteriores, ó, ele está deitadinho olhando para a gente assim, nós estamos vendo esse corte que está sendo feito. Aqui no outro, ó, dá para ver também direitinho, e aqui dá para ver com toda a silhueta aqui. Então, ó, membros posteriores, abdômen, tórax, membros anteriores e cabecinha, e aqui o rabinho. Tá? A gente precisa se acostumar. Imagem, a gente se acostuma com ela. Na primeira vez é um bicho de 7 cabeças, na segunda também, na terceira começam a diminuir as cabeças, 6 cabeças,
5 cabeças, até que não vira um bicho nenhum, até que vira uma coisa quando a gente acostuma o olho, quando a gente tem essa condição de acostumar o olho, a gente não tem problema com isso. Aqui um corte transversal da cabecinha aqui, tá vendo? Ó? Tá bonitinho isso daqui, ó. Parece uma caveirinha, não parece? Ó? Tem a caveirinha, ó, focinho, que é os dois olhinhos, as duas órbitas e a calota craniana aqui. Aqui, ó, tá um pouquinho mais para trás, mas ele tá pegando ó, aqui, ó, uma perninha dele, né, membro posterior de esquerdo, o direito aqui, o cordão umbilical passando por cima aqui. Tá? Então, são os cortes longitudinais. Então, esse corte está fazendo aqui, ó, o transdutor está aqui. O transdutor está aqui, emitindo as ondas sonoras. De um útero que ele está pegando um útero assim, ó. Né? Então, como é que a gente faz? Ó? E essas fotos aí que né, eu fiz, elas são fotos puramente didáticas, tá? Muitas dessas posições a gente não consegue fazer lá dentro, mas é porque eu quero que vocês entendam a secção, o corte. Né? Então, ó, isso é uma secção longitudinal de um corno uterino. Né? Então, a gente tem a secção longitudinal de um corno uterino, corno uterino direito. Essa posição a gente consegue fazer. Não é assim que fica a nossa mão fica em cima, tá? Aí é que eu só posicionei assim para que vocês consigam ver. Então tem que fazer o contato, mas a nossa mão ela tá em cima, a gente está fazendo esse contato. E aí eu coloquei este útero e o ultrassom dentro de um balde de água para conseguir fazer esta imagem aqui, que é este corte, né, este corte deste útero. Então, imagine, ó, o transdutor. E é exatamente esta imagem. Tá? Ele posicionado aqui, né, com a dobrinha assim, e aí a gente tem essa estrutura longitudinal. Tá vendo aqui? Eu estava usando uma frequência de 7. Aí eu aprofundei mais um pouco, tá vendo? Ele baixou um pouco, eu dei uma aprofundada ali. Não é a imagem mais bonita, né? Tá um monte de coisa aí, porque tinha água, a água devia estar suja, com coisa de útero, tudo. Mas é mais para ser didático mesmo, tá? Ovário, tá? Então, ovário, né? Ovário, a gente tem essa delimitação. Olha aqui, lembra do folículo? O folículo que tem líquido dentro, o líquido é anecoico, anecogênico, né? Olha quantos folículos pequenininhos tem aqui. Tá, olha, o que são isso? São 2 cortes transversais de 2 cornos uterinos. Então, o útero ele devia estar meio assim, a hora que estava posicionado, então ele não vai fazendo uma varredura, então ele pode fazer um corte longitudinal de uma parte ali, de cima vai penetrando, faz outro corte transversal, e a gente começa a entender isso daqui. Então, isso aqui é um útero, né, são 2 cortes de útero com a presença de líquido aqui, ó, parece uma laranjinha, não parece? Né? Isso aqui é o animal perto do cio, é uma característica da gente avaliar, da gente visualizar um animal que está numa fase estrogênica aí, tá? Provavelmente proestro aí. Né? Então a gente pode ter vários cortes na tela, porque o útero vai se curvando. Então, como vai fazendo a varredura, né, a gente vai pegando essas estruturas de baixo. Esta posição, obviamente, a gente na vaca não consegue fazer. Eu não consigo entrar na vaca e fazer assim. É puramente didática para que vocês entendam, né? Ou seja, um corte transversal. Né? Então, o corte transversal. Percebe que ele fez um corte aqui, outro corte aqui, vai mostrar os dois? É isso aqui que ele está fazendo. Essa imagem de baixo, como se o transdutor ele está aqui. Ele está aqui, está emitindo e ele está pegando essa estrutura. Ele está fazendo assim, ó. Ele vai cortar e mostrar. Tá bom? E essa é a imagem propriamente dita, uma imagem feia, obviamente, porque estava dentro de um balde com água, tudo, mas ó, ele fez 2 cortes, tá, de 2 estruturas. E aí eu fui mais para frente, ou seja, esses cornos uterinos abriram, né? Então, elas ficam mais separadas. Aqui de cervix é um pouquinho mais chatinho de fazer, né? Imagem, mas a gente consegue, se vocês acreditarem em mim, a gente tem áreas aqui, ó, em que a gente tem
a divisão desses anéis, tá vendo? A gente tem uma série de divisão ali, mas é uma estrutura mais chatinha de se fazer imagem. E que a gente não faz tanta imagem de cérebros também, tá? Ovários, né? Ovários, conforme a ecogenicidade destes, né, ovários, a gente tem, ó, o corpus lúteus, por exemplo, aí de uma vaca superovulada, por exemplo, né, que a gente consegue acompanhar. Então, os corpus lúteos aí com tecido com tecido luteinizado, mais ecogênico, ou seja, tem uma ecogenicidade, e o folículo ali, por exemplo, o F, com menos luteinização, né? E aí a gente, né, só para que vocês avaliem essas condições. Então, ó, né, ovário que a gente está fazendo ali, tá vendo? Cortando um corpo lúteo ali, que é um corpo lúteo cavitário, no caso, né, em que a gente tem essa imagem deste ovário aí, tá? Mas para que vocês entendam lá, um corte de ovário, com folículos, tá vendo? Dois folículos maiores e outros dois menores ali. Tá? Um corpo lúteo em luteinização, parece, e um folículo com líquido folicular. Tá? Belezinha? Com base nisso, a gente começa a falar de diagnóstico de gestação, diagnóstico precoce de gestação, muito bom para a gente avaliar a eficiência reprodutiva, para a gente avaliar como está a nossa estação de monta em gado de corte, para a gente avaliar intervalo entre partos, para a gente ver período de serviço, tá? Então, esse diagnóstico precoce a gente costuma fazer a partir de 20 a 30 dias ali após a fecundação por métodos diferentes, né? Então, antes dos 20 dias fica mais complicado, né? Mas entre 20 a 30 dias após a fecundação, após a cobertura ou após a inseminação artificial. Tá? Que a gente tem essas estruturas ali. Então, ó, o que a gente está vendo? Uma área de útero, que é um útero parecido com aquele útero que nós vimos os cortes ali, que ele estava fechadinho, em que agora ele está aumentado, ele está assimétrico, a palpação a gente percebe isso também, mas que ele tem líquido amniótico ali, que tem a estrutura embrionária ali, dependendo da fase da gestação, a gente tem a presença dos placentomas, aí, né, desses placentomas, ou seja, que ficam ligados ao, né, né, endométrio, ou seja, as carúnculas endometriais ligadas aos cotilédones placentários, é uma placenta cotiledonária, né, que a união carúnculo e cotilédone formam os placentomas, dezenas espalhados por todo o útero, responsáveis pela nutrição do concepto, né? Aqui um videozinho para que vocês vejam da bexiga, para que vocês vejam essas áreas, tá vendo? Vocês vão ver áreas cheias, eu falo áreas trabeculadas, aí, ou seja, áreas de útero, em que tem várias porções à medida que a gente vai correndo a área aí, esses pockets aí, né, essas bolsinhas, com a presença do feto em uma delas ali, ó, o fetinho bonitinho ali, dá para ver o batimento cardíaco dele aqui, inclusive, né? É uma coisa que a gente avalia, não sei se vocês estão conseguindo ver, ele fica piscando assim, tá? Que a gente consegue ver não só o diagnóstico de gestação, como a viabilidade fetal também é uma coisa que a gente utiliza quando a gente faz avaliação ultrassonográfica, tá? Vamos comparar com um outro aqui, né? Vamos ver, tá? Bexiga também ali, que ela tem umas características próprias, e conforme a gente vai avaliando, esse vídeo aqui ele é muito legal, mas a pessoa faz muito rápido, às vezes a gente fica meio zonzo. Quem tiver tontura aí, labirintite, me perdoa. Mas ó, de áreas de útero fechadinhas, ó, tá vendo? Cortes transversais de útero mais fechadinhos, tá? Aí a bexiga e áreas de útero bem diferentes do vídeo anterior, em que a gente via, a hora que entrava em ambiente uterino, a gente via as trabéculas aí, né, cheias de líquido. Olha aqui como essas áreas, elas estão, tá vendo? São áreas que estão preenchidas, né? Ou seja, o útero está fechado, a luz uterina, né, está diminuída, tá vendo? Chama de open. Open é vazia, né? A vaca não está preta. Tem um pouquinho de líquido só, mas devia ser fase estrogênica, tá?
Um outro aqui, vamos ver, ó, um outro aqui em que ó, a gente já vê, inclusive, ó, a presença dos placentomas aí, tá vendo? Ó, quantidade de placentomas, olha como abrem essas trabéculas, que significa para a gente uma gestação, né, os cotilédonos ali, em que significa uma gestação mais avançada. Olha só que beleza, beleza que eu fiz agora que eu me errei tudo. Mas olha só, vocês estão vendo? Passando, vai passar uma fita, né? Essa é a membrana amniótica, né? Ali dentro que está o bezerro, né? A membrana amniótica, que tem o líquido amniótico ali e fora ali o, o, o alantoide, né? O alantocório ali. Ó, olha o narigão do bezerrão ali. Já é um bezerro grande esse daí, né? Na verdade, não se precisa fazer diagnóstico de gestação via ultrassonografia para um animal desse tamanho, para uma gestação desse tamanho. Tá? Então, útero vazio, em que vai varrendo o útero e começa a ver as trabéculas ali, tá vendo? Começa a ver as alterações, começa a ver... Isso é característica de gestação em pouco tempo. A gente tem que dar uma vasculhada, a gente tem que percorrer o útero, porque pode ter áreas de útero fechadas, de ovário, né? Mas áreas de útero mais fechadas e as áreas mais próximas de implantação com o líquido, tá? Tinha belezinha ali. Ok? Então, conforme a gente vai passando a gestação, aí a gente tem as fases da gestação, então, 28 a 30 dias, que é uma época inicial aqui, tá? Para a gente fazer ultrassonografia. Então, aí a gente tem bastante segurança em fazer ultrassonografia, em que a gente tem aí a presença a gente consegue visualizar a vesícula embrionária no corno gestante, ou seja, ela fica mais espessada e aí a gente consegue ver a partir de 28, 30 dias, 26 às vezes, tá? Então a gente está vendo ali ela dentro de um saco amniótico, né, de uma área amniótica que não tem mais que 2 centímetros de diâmetro, né? Então, o embrião não tem mais que um centímetro, é pequenininho, mas a gente consegue ver. Aí, a partir dos 30 e poucos dias, a gente já consegue fazer o beliscamento, né? Ou seja, a gente consegue, que é o que ele está fazendo aqui, né? Mais ou menos, né? 5 semanas ali, 35 dias. Beliscamento, a gente consegue sentir o deslizar do coro alantoide pela parede uterina, né? Isso é muito mais para a gente avaliar a viabilidade aí, tá? A gestação aqui de uns 28 dias, mais ou menos. Percebam, é um transdutor convexo, tá? Ele, né, aumenta a área aí, mas ele é transretal. Deve ser um setorial, na verdade. Aqui já com 40 e poucos dias, né? Já um pouco maior, olha como a gente já consegue perceber bem a delimitação, 60 dias. Esse aqui é um grandão já, tá vendo? Ó, mais de 60 dias aqui, sem dúvida nenhuma. Tá? Então, de 40 a 50 dias, a gente já começa a sentir uma, né, assimetria dos cornos ali, né, o beliscamento fica mais fácil, a gente já tem quase meio litro de líquidos fetais ali, 55 a 70 dias, aqui a gente começa a falar de possibilidade de sexagem fetal. Então, só a partir daqui é que a gente começa a falar que a gente começa a falar de sexagem fetal, tá? Tem essa simetria pronunciada, então assim, não, o desafio aí não é mais saber, não é dar mais gestação ou não, e sim aí a determinação do sexo ali a gente já tem às vezes quase 1 litro de líquidos e de anexos fetais ali. E aí, à medida em que a gestação vai se avançando, a gente vai aumentando, vai dificultando o contorno uterino, ou seja, vai aumentando a bolsa, né, vai diminuindo a possibilidade de contornar,
né? Olha aqui, o corno gestante, como o outro corno já tem um monte de líquido, tudo, né? Mais perto dos 5 meses ali, começa a dificultar o contorno e dificultar o acesso também, né? Ali aquela fotinho, né, mostrando para vocês aí um fetinho de uns 50 e poucos dias, 60 dias, aí, mais ou menos 70 dias, no máximo, ali mostrando nessa, né, distribuição dos cotilédones aí, né, dentro do saco amniótico aí. E os placentomas, aí os cotilédones aí, no caso, né, a parte placentária aí, né, não, aí só tem os cotilédones que se juntam às carúnculas endometriais para formar os placentomas. Vai passando, a gente vai ficando cada vez mais difícil de trazer a cérvix, né, de retrair a cérvix, né, com 6 meses, muitas vezes a gente nem consegue acessar, outras a gente palpa a placentoma ali, tem que enfiar o braço inteiro até o ombro ali, tudo, mas tem outras formas, a gente fazendo a retração de cérvix, palpar os placentomas ali, mas ali, isso a gente já não está falando mais de ultrassonografia. Quando chegam os 7 meses, começa a fase de subida, né, e aí em torno de 270 a 290 dias, o posicionamento para o parto. Né. Diagnóstico precoce também por ultrassonografia Doppler, né, então só para que vocês conheçam, é um diagnóstico que a gente faz ultrassonografia Doppler ovariana, anterior à visualização da vesícula embrionária. Tá? Então, vocês estão vendo aí esse fluxo sanguíneo na córtex ovariana, tá? Esse fluxo sanguíneo através dessa visualização com o Doppler, ou seja, tem que ser um, né, ultrassom que tenha essa tecnologia Doppler, que tenha, né, o Doppler, que consiga fazer essa visualização. Então, você pega aí esse 0, por exemplo, um útero que não está, né, ovário, aí a gente nem vê útero, então são imagens, né, ovarianas aí, que a gente, visualizando o corpo lúteo, então a gente tem que acessar o corpo lúteo e coloca o Doppler nele para avaliar o fluxo sanguíneo, tá? Então, 2, 3 e 4 aí são vacas prenhas aí em torno, isso a gente faz entre 20 a 22 dias, tá? Que é uma possibilidade de se avaliar também concepção, tá? Aí chegamos à nossa sexagem fetal. Então, tudo isso que eu falei para vocês, cortes, imagens, ecogenicidade, papapá, secção, né, para a gente falar da nossa sexagem fetal aí, nos últimos minutinhos da nossa palestra aí. Então, o que é a sexagem fetal? Na sexagem fetal, a gente verifica, a gente não escolhe o sexo, a gente não muda, a gente não faz nada. A gente avalia, faz a determinação do sexo do feto que está lá dentro, através de uma estrutura chamada tubérculo genital. Estou falando isso porque, nossa, sexagem, ou seja, a gente faz ele virar macho ou faz virar fêmea. De forma alguma. A gente avalia se aquela gestação, se aquele feto é um feto que vai ser fêmea ou se vai ser um feto macho, pela localização do tubérculo genital. Né? É uma estrutura que tem 2 lóbulozinhos alongadinhos, parecendo um arrozinho, 2 grãos de arroz alongadinhos, bem ecogênicos, bem hiperecóicos, ou seja, que refletem muito as ondas sonoras, tá? E que dependendo da posição em que ele esteja, né, ou seja, se esse tubérculo ele estiver posicionado, se for uma fêmea, né, esse tubérculo ele vai dar origem ao clitóris, e se for um macho, é o que vai dar origem ao pênis. Portanto, locais diferentes, locais anatomicamente diferentes, o que faz com que a gente desculpem, o que faz com que a gente consiga fazer essa determinação do sexo do feto que está ali, com uma hiperecogenicidade. Então, para isso, a gente tem uma melhor fase em que a gente avalia.
A literatura cita entre 55 até 90 dias de gestação. Eu coloquei entre parênteses ali momentos em que eu e que muitos outros profissionais também gostam mais de fazer. Então, a partir dos 55, legal, mas até 70, 75 dias é bem legal de fazer. Depois, o que vai acontecendo? 80, 90 dias, que dá para fazer também, mas pode confundir um pouco mais. Por quê? Porque toda a parte óssea, toda a parte cartilaginosa, ela vai ficando mais reflexiva, ela vai ficando mais hiperecogênica. E aí pode atrapalhar, pode dificultar o nosso diagnóstico. Tá? Enquanto que, quando a gente está nessa fase entre de 55, 60 dias, 60 e poucos, 70 dias ali, a gente tem o tubérculo genital de uma forma mais fácil de ser visualizado. Tá? Então, a gente avalia dessa forma. Então, olha ali, ó, se a gente pegar por esta legendinha ali, que azul é a cauda, o rabo, né? O vermelhinho, o tubérculo genital, e ali os membros, verdinho. Então, olha, quando está na base do rabo, esse tubérculo genital, a gente está falando de fêmea. Quando ele está imediatamente após o cordão umbilical, tá vendo? No machinho ali amarelinho, imediatamente posterior ao cordão umbilical, que vai evoluir, que vai dar o machinho, né? Imediatamente após o cordão umbilical. Tá vendo? Que a gente tem o tubérculo genital aqui, parece um milho de canjica, mas que a gente vê como duas estruturas biglobuladinhas parecendo com 2 grãozinhos de arroz, tá? E o cordão umbilical. Este CU aqui não é o que eles estão pensando, de cordão umbilical, tá bom? Então, olha lá, num fetinho aqui. O que nós estamos vendo aqui? Fetinho, bonitinho, ó, o cordão umbilical passando e o tubérculo genital imediatamente posterior ao cordão umbilical. Tá? Tubérculo genital. Se fosse uma fêmea, esse tubérculo genital ele ia estar nesta região aqui, tá vendo? Se fosse uma fêmea, ele ia estar mais ou menos nesta região aqui, imediatamente após, né, na base do rabo ali. Opa, tá vendo? O tubérculo genital e nada. É fêmea? É fêmea se a gente for lá atrás e achar ali atrás. Por isso que tem um ponto de interrogação. Provavelmente é. Ou pode ser que este tubérculo ele esteja fazendo a migração, né? Por que a gente não faz antes dos 55 dias? Porque 40, 45 dias, 50 dias, esse tubérculo está em migração, ele tem uma posição meio mediana aqui, e aí no macho ele vem para imediatamente após o cordão umbilical, e na fêmea ele vai para a base do rabo. Tá? Então, antes dos 50 e poucos dias ali, dificulta a nossa interpretação. Às vezes a gente até vê o tubérculo, mas ele ainda não está posicionado. E aí dificulta para a gente bastante esta, né, informação. Então, ó, quando ela migra em direção à base da cauda, a gente tem uma feminha. Tá vendo? Tubérculo genital e rabinho aqui. Quando ele migra anteriormente até a região posterior ao cordão umbilical, a gente tem um machinho. Tá? Melhor secção para que se faça isso, não é a única, mas a secção fica mais fácil, porque a gente vê cabeça, membros anteriores, membros posteriores, cordão umbilical, ou seja, a gente vê uma secção longitudinal, a gente consegue ver o organismo inteiro, né? Fica mais fácil. Olha aqui, ó, um tubérculo genital, que é um tubérculo genital, mas olha como ele ainda não se posicionou, tá? Então, se ele fizer essa migração, isso acontece com média de 40 e poucos, aí até 50 dias, mais ou menos. Se ele migra imediatamente após o cordão umbilical, ele é macho. Se ele migra para a base do rabo, ele é uma fêmea. Né? Então, olha aí, associando imagem ao esquema. Então, aqui, ó, onde a gente tem 2 membros anteriores, 3 o cordão umbilical, 4 os posteriores e 5, a imagem não é tão bonita, mas é ele mesmo. 5
o tubérculo genital. Numa fêmea, cabecinha, membros anteriores, 2, 2, membros posteriores, 4 e 4, né? Cordão umbilical, 3, o rabinho, 6, e ele aqui brilhando, tá? Ele brilha, quando a gente vai passando, ele dá uma brilhada. Vocês vão ver nos videozinhos que isso acontece realmente. Olha ele aqui, que belezinha. Tá vendo? Cabeça, né, para a direita, ele tá assim pra gente, ó. Né? Membros anteriores, cordão umbilical, tubérculo genital, olha como ele brilha, ó. Se a gente faz isso com um animal mais com 90 dias, começa a ter muita ecogenicidade de outras estruturas. Você está vendo essa parte mais aqui, ecogênica? Vocês estão vendo isso aqui, uns pontinhos? É o casquinho já, né? Já é a cartilagemzinha que está formando ali, né? Então, ou seja, já dá uma ecogenicidade. Quanto mais tardio acontece, mais difícil fica de ver. E aqui o cordão o tubérculo genital, né? Pontuado ali, tá vendo? Ó, cabeça, membros, aqui seria o 2 e o 2, aqui seria o 3, aqui seria o tubérculo genital, 5, e aqui membro posterior e rabinho, tá? Essa imagem tá bem bonita. Ele tá aparecendo ali. Aqui tá o contrário, tá meio embaçadinho, mas ó, cabeça, membro anterior, cordão umbilical, membro posterior. Olha aqui como ele brilhou. E aí o rabinho aqui, uma fêmea. Tá? Vamos ver imagens. Aqui a gente está vendo ó, já o animal aqui, também a gente vê toda a coluninha dele aqui, ó, só que belezinha. E vamos lá, vamos ter fé, hein? Tem que ter um pouco de fé também, tá, pessoal? Olha que beleza, ó, já deu para ver se é macho ou fêmea. Vocês já viram se é macho ou fêmea? Já deu para ver. Não está numa secção perfeita, não está num corte perfeito, ele está num corte transversal. Mas olha aqui, se vocês perceberem aqui, olha já o cordão umbilical está passando aqui, e aqui está o corpinho dele. E olha alguma coisa que está aparecendo ali, ó. Nossa, Fábio, agora eu entendi. Ah, agora eu entendi. Tá vendo como dá para entender? Olha que beleza, ó. Olha a cor. Ah, isso é muito lindo. Eu vou deixar passando, é que eu não consigo fazer sem frisar, viu? Fico muito emocionado. Ó, tá numa secção e depois ele vai conseguir melhorar, inclusive, a posição, aí ele vai colocar no corte melhor. Olha só que beleza, pessoal. Olha que beleza, ó. Ó, depois do cordão umbilical, ó, vai aparecendo. Depois do cordão umbilical, passou o cordão, brilhou. Passou o cordão, brilhou. Tá vendo? Posteriores atrás e rabinho ali. Olha que coisa mais linda. Machinho, 100% de certeza. Não tem como errar lá. Olha como ele brilha, bonitinho, ó. 2 grãozinhos de arroz. Concordam? Vamos ver outra aqui. Isso aí está mostrando que é uma fininha. Tá? Olha que posição bonita que tá. Ó, tá deitadinha, cabecinha aqui, membros anteriores aqui, posteriores aqui. Então, ó, cabecinha. Então, ela está deitadinha assim. Eu não sei se eu mostrando para vocês, além de fazer papel de tonto, se está, né, ao contrário ou não para vocês. Então, pode ser que eu esteja fazendo um lado e esteja do outro, eu nunca sei. Mas, olha aí, ó. Vendo? Membros posteriores, cordão umbilical, rabo. Olha quem aparece aqui, ó, nessa hora. Olha que belezinha. Tá vendo? Brilharam 2 grãozinhos de arroz. Olha que lindo. Eu acho lindo. Vocês com certeza devem estar achando também. Porque é lindo. Né? Olha aqui, ó, que beleza. Anteriores, cordão umbilical. Olha, isso não é 2 arroz. Isso é arroz de risoto. É aquele arroz arbóreo. Olha só que beleza. Ó, brilhando, né? Os posteriores. Cordão umbilical.
e o nosso amigo tubérculo genital. Ali, aquela foto ampliada, cabeça, cabeça, ombro, joelho e pé. Ó. Cabeça, membros anteriores, cordão umbilical, membros posteriores, tubérculo genital e rabinho. Certo, pessoal? Que eu tinha para falar com vocês a respeito de sexagem fetal, que eu disse que seria a cereja do bolo aí, mas eu fiz questão de dar uma posicionadinha, né, para vocês antes, porque eu acho que talvez não fosse ficar muito legal se fosse direto para ela, além de ficar curtinho, não ia ficar muito legal para não ter porque não ia ter o entendimento total, né? Então, eu espero que tenha agradado, que tenha sido o que vocês estavam esperando, né? Desculpe, agradecer os grupos de estudo responsáveis pelo simpósio de pediatria e de neonatologia. Muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Faço o convite dos quatro grupos aqui, o GREP, conhece bastante a gente, o CTA, já foram fazer várias aulas práticas lá, não, nós vamos fazer, né? Quem fez foi o GEAP, mas nós temos muitos projetos aí que a pandemia simplesmente atrasou, né? Vamos fazer um monte de coisa junto, e fica o convite para vocês, né, dos outros estados aí, Minas, Goiás e Maranhão, né, e quem mais estiver escutando, entrar nas nossas redes sociais, conhecerem a gente, verem os cursos, se estiverem vindo para São Paulo, venham passear aqui, a gente vai dar toda a atenção para vocês, tá bom? E os nossos parceiros aí, a Domed, a CRV Lagoa e a IMV. Tá? Meus contatos estão aí, tá? Então vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail, @ctabravo.com.br, pelo site, né? E o nosso Insta, @ctabravo. Peço, por favor, para que vocês sigam a gente no Instagram e aí acompanhem as novidades. Aí a gente tem bastante coisa nova que está saindo aí, bastante projeto aí que a gente vai fazer, inclusive com grupos de estudo. Depois já vou conversar com as pessoas dos grupos de estudo aí particularmente, porque a gente quer lançar um negócio do CTA com os grupos também, fazer coisas mensais aí, da gente fazer conversas, bate-papos aí entre grupos dos mais variados assuntos. Beleza, pessoal? Muito obrigado, espero que tenha sido o suficiente e fico à disposição para as perguntas, se elas houverem. Belezinha? Belezinha, muito obrigada, Fábio. Foi muito boa a sua palestra, muitos elogios aqui no chat. Eles têm... Tá sim, agora que eu parei de compartilhar aqui. Agora estamos juntos. Legal. Então, deixa eu ver, tem umas perguntinhas aqui. Vamos lá. Bom, da Amanda, ela perguntou qual a vantagem do transdutor linear sobre o transdutor convexo. Vamos lá, Amanda, obrigado pela sua pergunta. O transdutor linear sobre o transdutor convexo é que para a gente conseguir manipular, o transdutor convexo é como, né, é como se fosse aqui, né, assim, né, um celular em que a saída dos feixes ela fica na ponta. Então a gente não consegue acessar, a gente não consegue manipular lá dentro. Pensa que você está com a mão no reto e que você tem que fazer o contato. Então a forma mais fácil de fazer, né, o contato é com você palpando. Então ó, o transdutor ele fica aqui, assim, ó, na nossa mão assim, ó, que a gente tem que palpar a estrutura e fazer o contato ao mesmo tempo. O convexo a gente não tem como fazer isso. O convexo é muito bom para outras coisas, para outras estruturas. Abdômen e tórax, melhor tem, o convexo e o setorial, né? Mas o linear, a gente precisa do linear e do linear fininho, do linear que não seja com a saída frontal, que seja com a saída ventral ali, para que a gente consiga fazer o contato, a forma em que a gente consegue fazer o melhor contato em relação a isso aí. Para reprodução, a gente usa o transdutor linear por conta disso, tá bom?
Obrigado. Certo. O Gabriel Rodrigues perguntou, referente às probes wireless que podem ser utilizadas com app em smartphones e tablets, a sua resolução fica muito a desejar em relação ao portátil? Fala, Gabriel, beleza? Obrigado. Cara, eu não tenho grande experiência com isso, tá? Eu fiz um teste, estamos fazendo um teste que vai vir para a gente aí, uma probe que ela é de conectar no celular, ela é uma probe em que ela já tem toda coisa em que teu celular vira o, né, equipamento. Eu não tenho experiência com probe wireless em relação a essa condição, mas eu acho que a resolução ela vai estar muito mais associada aí à resolução do aparelho, a resolução do teu celular, eu acho, tá, cara? Eu vou deixar a pergunta meio assim, porque eu não vou mentir, não vou inventar, mas eu acredito que a resolução ela esteja mais associada à qualidade de imagem do seu celular, do que é isso. Estou falando isso porque esse que a gente testou, por exemplo, ele só funciona em 2 tipos de celular. Ele só funciona no iPhone top ali e no Galaxy acima do S10, por exemplo. Nos outros, ele, por exemplo, não funciona, ele não faz, entendeu, a conexão, que é justamente para obrigar, e vai vir para os outros, mas é com uma resolução mínima de pixels aqui do celular, tá? Desculpa por não te responder com perfeição, porque realmente eu não sei. Tudo bem. Deixa eu ver aqui, tem uma... A Vitória. A Vitória quer saber como que faz para visitar o CTA. Oi, Vitória, vai ser um prazer. Você entra no Google, escreve CTA Bravo. Agora que você escrever CTA Bravo, se Deus quiser, e vai aparecer lá em cima, no comecinho ali, CTA Bravo, e você e lá tem a localização, você vai aqui em Sorocaba. É só você falar que você quer vir, manda uma mensagem para a gente, um e-mail, ou chama a gente no nosso Insta, alguma coisa assim, e combinar. Estamos sempre lá. Eu sou professor, então muitas vezes eu estou em aula, essas coisas assim, mas nós somos em 3 sócios e mais 4 profissionais veterinários, zootecnista e agrônomo, a gente tem de tudo lá, e sempre um de nós está lá, tá, para receber. Só peço para que, se você quiser, bate um papinho com a gente antes, marca uma visitinha, e aí você marcando, a gente, de repente, separa algum servicinho, porque lá chegou, lá tem que fazer alguma coisa, entendeu? Tem que fazer um servicinho. Então, a gente marca um dia que seja alguma coisa legal para você ver. A gente está agora nos protocolos de sincronização, então a gente está fazendo IATF, estamos fazendo um monte de coisa, estamos fazendo experimento, então todo dia tem alguma coisa legal para ver e para fazer lá, tá? Espero por você lá, vai ser um prazer. Bom, o César, ele perguntou qual é a sua conduta quando uma fêmea apresenta mais de um folículo hemorrágico. Ela é descartada da reprodução? Fala, César. Obrigado, viu? Cara, isso acontece mais em égua, tá, cara? A gente vê, assim, égua é bastante comum, a gente vê, você fala por conta de parto gemelar, acho que deve ser por conta disso. Em vaca, cara, vou ser bem sincero para você, como a gente começa a fazer a ultrassonografia com 30 dias ali, né, com 28, 30 dias, a gente já está visualizando a vesícula embrionária mesmo, né? E aí, quando tem geminhos, não é muito interessante. Em égua fica mais fácil, por quê? Porque a gente faz diagnóstico ultrassonográfico muito mais precoce. Com égua a gente começa a fazer com 12 dias, com 11 dias, 13 dias ali. E aí é muito mais fácil você em tese, ele abortar, a gente não pode falar isso, porque ainda seria provocar mortalidade embrionária precoce, né? Abortar é feto, mortalidade embrionária é embrião, é pré, né, implantação. Então,
em égua é muito mais fácil, muito mais eficaz de você não perder os dois. Na vaca, quando você faz isso em torno de 30 dias ali, a gente acaba perdendo, né, os dois. Então, não tenho tanta experiência com isso daí para falar, mas se ela é descartada da reprodução, não, cara. Você sabe o que eu tenho visto muito, que a gente tem visto muito, e eu tenho lido bastante, o que tem nascido, que tem tido muitos gêmeos e trigêmeos, gestação gemelar, e trigêmeos, por conta de problemas na sincronização, por conta de problemas de protocolo de sincronização, tá? Em que normalmente no protocolo, na hora que vai aplicar o ECG, por exemplo, ou seja, em que não se consegue se avaliar corretamente quantidade de progesterona no implante ou duração dos dias do implante associado à aplicação de, né, ECG, o que faz com que, muitas vezes, a gente acabe maturando mais de um folículo, e aí o ECG, como ele vai ter ação FSH mais ação LH mais focada, a gente acaba tendo uma maturação de mais de um folículo. E outro dia apareceu por aqui, não sei se vocês viram também, uma sincronização de 5 ou 6 vacas aí que pariram trigêmeos, ou que, né, e que algumas delas pariram mesmo, e outras a gente não sabe se abortou, mas provavelmente por erro de protocolo. Então, não é bem descartada a reprodução, ou seja, é arrumar um manejo reprodutivo, arrumar protocolo, que é outra coisa que é bastante, né, interessante, a gente pode até pegar um dia e falar sobre isso, mas que é uma outra coisa que a gente tem que dominar de cabo a rabo, de trás para frente, do começo para o final, do meio, tem que dominar o protocolo, porque isso é exclusivo do veterinário, tá? Peão, funcionário, dono de fazenda, pode fazer? Pode aplicar, mas o comando é seu. Você vai falar que categoria você vai fazer, né? Que protocolo você pode fazer numa fazenda de 2.000 cabeças, por exemplo, você pode fazer 2 ou 3 ou 4 protocolos diferentes relacionados às categorias, à score de condição corporal, no para primípara, parida de pouco tempo, parida de mais tempo. A gente aprende isso, a gente tem que usar isso porque isso é nosso. A gente não ensina protocolo para os outros, né? Até porque protocolo não é receita de bolo. Se eu posso, né? A gente tem que entender o protocolo, a gente tem que montar um protocolo com base na situação da propriedade. Então, foram essas as perguntas. Legal, que bom. A gente agradece mais uma vez, em nome do GEDEL, do GETEP, do GEMP, do GEREP, pela sua palestra, pela presença, disponibilidade. Agradecemos a presença de todos que ficaram até agora com a gente aqui, tá? O link vai ser enviado novamente, gente, aqui no chat, tá? Para vocês assinarem, não se preocupem. Então, é isso. Muito obrigada, doutor Fábio. Espero que em próximas oportunidades a gente possa se encontrar novamente. Sem dúvida, só que eu quero ir para o Maranhão, tá? A próxima eu quero que seja presencial nos Lençóis. Isso. Então, gente, boa noite a todos, muito obrigada. E amanhã tem mais, tá? Agradeço muito também, gente. Obrigado aí pela presença de todos, até agora às quase 10 horas aí. E estou à disposição, podem entrar em contato aí comigo, vocês do grupo, dos outros grupos e todos os ouvintes também. Estou sempre à disposição, tá bom? Olha aqui, ó, CTA Bravo, só clicar lá que nós estamos à disposição. Obrigado, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau, gente. Obrigadão. Obrigada.